Boa noite, pessoal. Falta 5 minutinhos para as 8. A gente vai esperar um pouquinho e daí a gente já começa, tá bom?
Boa noite, pessoal. Eu sou Giovana, sou uma das coordenadoras da Educação Continuada aqui da Visio. Hoje eu vou estar acompanhando vocês nessa aula. A gente vai esperar só mais uns 4 minutinhos para dar 5 minutinhos de tolerância do horário que está agendado às 8, tá bom? Aí a gente já começa a nossa aula com a nossa palestrante. Eu já apresento tudo para vocês. Boa noite, pessoal. Acho que a gente deu a tolerância já para todo mundo entrar. Estamos com quase 40 pessoas já na sala. Então, para quem não me conhece, eu sou Giovana, sou coordenadora médica da parte de educação continuada aqui da Visio também. A gente tinha comentado hoje sobre talvez ser uma aula de pediatria, mas essa vai ficar um pouquinho mais para frente. Hoje a gente vai falar de um tema muito relevante no pronto-socorro, que é sepse. A nossa palestrante hoje é a doutora Juliana Tosi. Ela é R3 de Medicina de Emergência no Hospital Geral do Grajaú. Gil, se você quiser compartilhar sua tela e se apresentar. Só vou dar mais um recadinho, peraí que eu quase esqueci. Só lembrando, a gente tem fixado nas mensagens aqui o link para vocês preencherem a presença e solicitarem o certificado dessa aula também, tá bom? Gil, se você não conseguir ver as perguntas, pode deixar que eu vou te passando também, tá bom? Então fiquem à vontade para perguntar, pode mandar para o chat, se quiser levantar a mão e interromper também, à vontade, e eu vou deixar a palavra para a Juliana. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. Como a Gi falou, a ideia é a gente ter uma interação aqui na aula, tá? A aula não é uma aula extensa e a qualquer momento que vocês quiserem é só interromper, eu tiro qualquer dúvida, tá bom? Vou começar a compartilhar. Eu vou tentar fazer um compartilhamento para eu me enxergar. Vamos ver se dá certo. Aqui. Deixa eu ver se vai dar certo.
Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos. Sim. Beleza. Vamos começar então. Bom, gente, então, como a Gi falou, a nossa aula é de sepse. Ih, peraí que não começou. Foi? Ficou a tela antiga, não ficou a da apresentação. Tá, então peraí. Você tem que iniciar a apresentação e compartilhar depois. Vou de novo. Vamos por aqui mesmo, não tem problema. Agora vocês estão vendo, né? Sim, Beleza, então vamos assim mesmo. Sem problemas. agora Bom, foi. Perfeito. Gente, aqui a aula é de sepse no adulto, tá bom? Qualquer momento só interromper, beleza? Então, quando a gente fala de sepse, eu acho que é importante a gente trazer números, né? Por que essa aula é tão relevante? Porque esse tema, porque é tão importante a gente debater sobre isso, a gente estudar sobre isso, tá? Trouxe 3 números aqui para vocês. O primeiro a sepse representa 55% de taxa de letalidade global. Então, muita incidência, muito importante a gente falar. A cada hora que eu atraso o antibiótico após a chegada do pronto-socorro, ou seja, não é atraso depois que eu prescrevo, quando esse paciente chega ao pronto-socorro, eu aumento o risco de morte em 4% dos pacientes, tá? Muito importante também. E eu consigo evitar, se eu diagnosticar precocemente, se eu tratar precocemente, 20% das mortes. Gente, isso são números, assim, muito relevantes, tá? Toda essa aula que eu estou trazendo aqui para vocês é baseada no último tratado, no último guideline da sepse, tá? Que é o Survive Sepsis, de 2021, que foi publicado. E também no ILAS, que é o Instituto Latino-Americano de Sepsis, tá bom? Então, bora lá. Muito importante aqui é o conceito, tá? Esse conceito tem que estar muito medular na nossa cabeça. Então, a sepse, ela é definida como uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Ou seja, eu tenho uma infecção, essa infecção vai gerar uma resposta e essa minha resposta vai gerar uma disfunção orgânica. Por que é importante esse conceito? Às vezes a gente está lá evoluindo o nosso paciente, a gente coloca lá, né, que é muito comum em prontuário, hipótese diagnóstica, né, HD. Aí coloca lá, é uma pneumonia adquirida na comunidade, uma PAC. E daí a gente vai ver os exames e tem disfunção orgânica. Não, isso é uma sepse de foco pulmonar. Ou do contrário também é verdadeiro, né? Eu coloco lá, uma sepse de foco urinário. Quando a gente vai ver, não teve uma disfunção orgânica. Então, é só uma infecção de trato urinário baixo, por exemplo, tá? Então, é muito importante a gente saber o conceito e a gente saber canetar bem ele. E daí, eu acho que isso daqui é a chave, né? Como eu disse para vocês, se a gente atrasa na identificação do tratamento, eu perco muito paciente, né? Eu tenho um impacto muito grande. Então, como que eu identifico rápido esse paciente, né? Quem é esse paciente séptico? A gente tem ferramentas de triagem e o último guideline traz para gente esse NIOS aqui. Então, a gente se apoiava muito ao Kixolfa. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né, do Kixolfa. Só que o que acontece? O Kixolfa, ele tem uma baixa sensibilidade. Então, eu já pegava aquele paciente muito grave. Eu perdia aqueles pacientes que estavam evoluindo para ser um paciente grave, que estavam se deteriorizando clinicamente, tá? Por quê? O Kixolfa, ele avalia apenas 3 itens. Já o NIOS, ele avalia 7 parâmetros, né? Que vão ser 6 parâmetros clínicos e o uso de oxigênio suplementar. Então, aqui são os parâmetros que eu escrevi para vocês. Então, agora a gente vai se basear, a nossa ferramenta vai ser o NIOS. A gente também tem o MIOS, tá? Que é outra ferramenta de triagem. Então, isso daqui é muito importante. Por quê? O NIOS, se ele vir moderado ou alto, a gente já tem que acender o nosso farol vermelho, né? E falar assim, olha, eu preciso abrir o protocolo sepsis para esse paciente, eu preciso pensar em sepsis, tá? Então, vamos abandonar o Kixolfa e vamos usar o NIOS, beleza? Gente, para a gente calcular o NIOS, eu não coloquei uma tabela, mas é uma tabelinha que a gente vai calculando de acordo com esses parâmetros, e isso pode ser consultado, tá? Então, a gente suspeita, calcula lá o NIOS, e moderado, que vai de 4 a 5 pontos, a gente já é obrigado a abrir o protocolo sepsis. Então, vamos lá.
Esse paciente ele foi triado lá na minha UPA, na minha AMA, veio com sinais vitais, veio com um NILS aí já alto. Eu vou te fazer uma anamnese para esse paciente, pensando, então, direcionando, né? Será que tem uma infecção aí? Vamos conversar aqui com esse paciente. E depois eu vou examinar procurando esse foco. Feito isso, pensei em sepse, eu abro o protocolo, tá? Não há nada, assim, não é um erro a gente abrir o protocolo e a gente fecha o protocolo, tá tudo bem. O erro é a gente deixar de abrir o protocolo, a gente perder esse paciente, tá bom? E daí, beleza, pensei em sepse, abri meu protocolo, o que eu tenho que fazer na primeira hora, né? Então, isso tem que estar muito organizado na minha cabeça, muito medular na cabeça. A gente tem que pensar em coletar o lactato, tá? A gente tem um exame físico, que é o tempo de enchimento. Existem estudos que comprovam que o lactato e o tempo de enchimento não há superioridade. Então, tempo de enchimento lento, abrir protocolo, pedir o lactato, tá bom? Culturas, então sempre pensar em pedir 2 pares, tá? Hemocultura, urocultura, isso é muito importante. Junto aqui vão ser exames laboratoriais. Lembra que eu falei que tem a sepse, é uma infecção que gera uma disfunção orgânica? Então eu tenho que pensar em exames laboratoriais que sugerem disfunção orgânica, né? Então, pedir função renal, pedir função hepática, pedir gasometria, tá? Isso é muito importante. O antibiótico, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, então eu sou obrigada a entrar com antibiótico se eu suspeitei de sepse, a gente vai falar o tempo e o tipo de antibiótico. Esse paciente muitas vezes vai precisar de expansão volêmica, tá? Então a gente vai fazer com cristalóides, eu vou abordar um pouco mais. E eu não posso demorar se esse paciente meu não tá melhorando, se não cabe mais volume, ele continua, ele mantém uma PA que não é suficiente, eu não tô perfundindo o órgão, eu tenho um tempo de enchimento lento, eu sou obrigada a entrar precocemente com vasopressores, tá certo? Até aí, tudo bem, pessoal? Todo mundo aqui? Vou seguir. Vamos lá. Pode ir, o pessoal está acompanhando. Tá bom. Acho só legal explicar achei muito bom você falar o tempo de enchimento capilar, né? É uma coisa muito fácil da gente fazer. Muito. Lembra de apertar por 10 segundos para depois soltar e fazer a conta, mas assim, o lactato demora, o tempo de enchimento é super rapidinho, né? Então acho que vale muito a pena. Isso. E a gente já tem estudos que comprovam que eles são iguais, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente, como a gente falou, não vamos esperar, né? Tempo de enchimento lentificado, a gente tem que ficar de olho nesse paciente, tá? Beleza. Agora, falando um pouco sobre antibiótico terapia, tá? Então, o Surviving Sepsis de 2021, o que ele traz pra gente, né? Então, esse paciente está chocado ou esse paciente é uma sepse provável, eu sou obrigado a entrar com antibiótico nessa primeira hora, tá? A primeira hora de esse paciente entrou, eu triei, pensei em sepse, nessa primeira hora ele tem que ganhar o antibiótico, tá bom? Naqueles casos que pode ser uma sepse, não sei, paciente jovem, poucas comorbidades, eu tenho um tempo aí de 3 horas para entrar com esse antibiótico, tá bom? Porque daí eu tô na dúvida, eu quero fazer algum exame complementar, alguma coisa, então a gente tem essa janela de 3 horas. Mas paciente chocado e paciente que eu compro a sepsis, paciente está séptico, eu sou obrigado a entrar em 1 hora, tá bom? E daí, como que a gente vai escolher, como que a gente vai entrar com esse antibiótico? Qual que é a nossa estratégia aqui, né? Então, lembrar de sempre ser um espectro amplo, tá? Então, eu tenho que cobrir gram positivo, eu tenho que cobrir gram negativo. Eu tenho que fazer dose-ataque. Então, por exemplo, a gente sabe que alguns antibióticos a gente vai ter que fazer o ajuste de acordo com função renal desse paciente. Só que quando a gente faz o ataque, a gente faz a dose cheia, tá? Por exemplo, Tazocinho vai entrar lá com as 4,5 gramas na hora, tá bom? Porque a gente tem que pensar na farmacodinâmica e farmacocinética desse fármaco, desse antibiótico, para a gente atingir o alvo sérico rápido, de forma rápida. Então, por exemplo, suspeitei de um foco urinário, eu quero entrar com CEF, a gente vai fazer a dose de ataque, né? Aqueles 2 gramas, tá bom? Pensar nos fatores de risco, né? Então, por exemplo, eu vou ter que individualizar o meu antibiótico. Então,
é muito diferente eu pegar um paciente jovem, rígido, que não teve uso de antibiótico recentemente, que não teve nenhuma internação, comparado com um paciente idoso que há um mês atrás ele usou antibiótico, ou um mês atrás ele estava em contexto de internação hospitalar, ou é um idoso que é institucionalizado, mora em casa de repouso, né, popularmente chamado. Então, tudo isso eu tenho que pensar na minha escolha de antibiótico. Por exemplo, recebi um idoso que há um mês atrás ele estava internado e fez uso de antibiótico. Eu vou ter que, é obrigatório pensar que eu vou ter que escalonar esse antibiótico para esse paciente, tá? Então, saber que o protocolo ele é o único, mas em cada etapa dele eu vou ter que individualizar para o meu perfil de paciente. Por isso que a anamnese é muito importante sempre. Vamos lá. Agora, falando sobre a ressuscitação. Gil, posso comentar um pouquinho do antibiótico? Só porque eu conheço algumas das unidades que o pessoal trabalha aí. Eu acho que é imprescindível vocês entenderem isso que a Gil está falando de sepse provável e sepse possível. Essa diferença a gente tem que já entender. Mas vocês vão ver que muitas das unidades que vocês ainda trabalham, que vocês estão aqui pela Visio, eles têm o protocolo de fazer o antibiótico sempre na primeira hora. Isso era a antiga diretriz, né? A Gil está passando para vocês já o que tem mais de novo. E aí, isso de escolher o antibiótico, muitas vezes vocês têm protocolado, principalmente quem trabalha na Apivida. Isso vai sair já direto nos protocolos sepsis de vocês. Mas eu acho que aqui a gente está justamente trazendo atualizações e querendo que vocês fujam dessa caixinha, que apesar dela existir nos protocolos da empresa e dos hospitais que vocês trabalham, a gente tem que ter esse conhecimento maior de que já seria possível esperar talvez 3 horas para você confirmar antes de gastar um antibiótico com um paciente que às vezes não precisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber lidar com os protocolos das instituições. Acho que a Gil trabalha em alguns hospitais também, ela sente isso, né? Do conhecimento mais novo, mais atualizado, que é o que a gente quer que vocês tenham, de fato, aqui pela educação continuada, mas, ao mesmo tempo, seguindo alguns protocolos um pouco engessados, às vezes. Não sei se você quer comentar sobre isso, onde você trabalha também, Gil, ou se alguém de alguma UPA ou Apivida que esteja aqui quiser comentar o que acha. Acho que é um tópico legal que gera discussão nesse assunto sepse. Você está com o microfone fechado ainda. Gil, acho que a gente não te escuta. Fechou seu microfone. Pronto. Pronto. Boa. Bom, então, um dos hospitais que eu trabalho tem os protocolos e tem um acesso rápido, assim, né, para você pensar no foco e pensar no antibiótico. Mas eu acho que tem que ter essa ideia do escalonamento. Eu acho que isso é muito importante, que às vezes a gente não tem ali de fácil acesso, né? Então, por exemplo, foco abdominal, então CEF metro, né? Mas, pô, esse paciente já usou antibiótico. Eu acho que ter esse raciocínio de fazer escalonamento, eu acho que é muito importante. Mas sim, existem, os hospitais têm os protocolos e as indicações, né? Qual antibiótico entrar, pensando em cada foco. E pensar em associações, né? Eu acho que isso é importante. Tipo, foco pulmonar, não só CEF, né? Aumentar para ázitro também. Acho que isso é importante. Perfeito, acho que é isso. Bom, agora falando sobre ressuscitação hemodinâmica, tá? Então, quando a gente fala da sepse, lembra que eu falei lá? Cristalóides, né? E a gente tem muito essa questão da regra dos 30 ml por quilo. Gente, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é todo paciente que a gente vai aplicar essa regra, tá? Existem as exceções e a gente tem que se atentar muito a isso. Por quê? É aquela coisa de individualizar o paciente, né? Um paciente jovem, 18 anos, rígido, não tem problema eu usar essa regra. Então, assim, entrou, posso fazer 1000 lá de soro aberto para esse paciente, de cristalóide. Será que a minha vozinha de 80 anos, que é hipertensa e tem IC, eu posso fazer isso? Não, porque eu vou gerar um segundo problema, que vai ser um edema pulmonar, tá? Então, tomar muito cuidado. Então, a gente saber individualizar. E essa vozinha, o que a gente pode fazer com ela, né? Vamos fazer alíquotas, né? Então, eu testo ali 250 ml, reavalio. Como que é essa reavaliação? Ausculta, vê se tem turgência jugular, vê se tem edema de membros, vê se está tendo diurese, isso é muito importante. Então, se atentar
a esses pontos na hora que eu fizer a expansão volêmica desse paciente, individualizar sempre. O que é importante também, o Survive Sepsis, ele traz para a gente o uso de cristalóides balanceados, tá? Então, o que significa isso? Eu priorizar o Ringer em vez do soro fisiológico. Por quê? A gente sabe que o soro fisiológico, ele não é fisiológico, né? A gente tem uma quantidade maior de cloro, e em alguns casos a gente tem o risco de fazer uma acidose metabólica hiperclorêmica, tá? Que pode confundir, né? Então a gente acha que o paciente está acidótico por conta da sepsis, mas na verdade é por conta do NSL que a gente está fazendo. Ju, existem estudos que comprovam mesmo que o Ringer é superior? Não, tá? O risco é moderado, não é classe 1 a gente usar o Ringer, mas assim, o Survive Sepsis, nesse último guideline, ele já traz pra gente priorizar o uso de Ringer. Ju, na minha UPA não tem Ringer, tô sem Ringer, só tenho NSL, tudo bem, não tem problema, tá? Aqui, lembrar sempre de reavaliar esse paciente, tá? Então, pacientes hipotensos, pacientes com lactato aumentado, tempo de enchimento aumentado, eu não vou demorar para expandir, tá? Segundo ponto aqui importante, em alguns casos, então, o soro não vai bastar. Então, eu tô lá, eu fiz uma alíquota de volume, testei com volume, esse paciente não melhorou. Eu fico esperando, vamos ver, gente, vamos fazer mais 500. Não, aqui vai mais 500. Não. Temos estudos já que o uso de vasopressor precocemente tem melhor desfecho para o paciente, tá? Lembrar que o vasopressor de escolha no começo vai ser a noradrenalina, tá certo? A nossa meta é manter uma PAM, então pressão arterial média acima de 65, um tempo de enchimento bom, um lactato bom, né? Então, vamos usar a noradrenalina. E, Ju, meu paciente tem indicação, vou entrar com nora, só que eu não tenho um central. Não tem problema, você começa essa nora no periférico, tá tudo bem, é seguro, tá? Pega um acesso calibroso e coloca essa nora para correr no periférico. Mas eu não sei fazer um central. Tá tudo bem, começa no periférico. E depois esse paciente, estamos numa UPA, eu coloquei ele no CROSS, ele vai para um hospital que tem ultrassom, que esse procedimento seja seguro, tá tudo bem a gente deixar ele com nora no periférico, tá? O que não tá tudo bem é eu demorar para entrar com a droga vasoativa, tá? E, por final, a gente sempre fazer a monitorização dinâmica desse paciente, né? Então, o exame físico, a gente fica sequenciando, então, a ausculta pulmonar, ver se ele está fazendo edema agudo, fica vendo a PA dele, então, esse paciente em leito monitorizado, ficar o tempo todo em cima, mexer lá no monitor, né, que a gente consegue fazer isso, dá para a gente medir a PA a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, fazer o tempo de enchimento. E um exame muito legal que a gente, como emergencista, a gente ama, que é o POCUS, né? Então, a gente pode ficar fazendo POCUS nesse paciente, vendo se ele está respondendo tanto a volume, tanto a droga vasoativa, tá? Daí eu trouxe aqui para a gente fechar, estamos acabando já a nossa aula, um desafio clínico, só para a gente raciocinar, né, colocar em prática. Então, você está lá na sua UPA, chega uma paciente, é o sexo feminino, tá? É uma senhora de 72 anos. Os familiares trouxeram ela, falando assim: ó, doutor, ele tá há 12 horas já tendo uma fraqueza e uma sonolência. E a filha dessa paciente já fala que há um mês atrás ela fez uso de antibiótico para uma infecção do trato urinário baixo, tá? De antecedente, essa paciente, ela é hipertensa, ela é diabética, e eles contam sim que ela faz uso regular das medicações. Na triagem, você já vê que essa paciente, ela tá hipotensa, a PA dela 90/50, ela tá taquicárdica, tá taquipneica e ela desatura, tá? Uma saturação de 91 em ar ambiente. E tem uma temperatura axilar de 35,8, tá? E daí, quando a gente faz exame físico, a gente nota que no neurológico ela tá sonolenta, essa paciente tá desorientada em tempo e espaço, só que você não percebe nenhum déficit, tá? Agudo, nada, não tem ataxia também. E no momento que a gente vai pro cardiovascular, a gente percebe que o tempo de enchimento dela, além dela tá taquicárdica, tá lentificado, né? Que a gente espera aí menor que 3 segundos, tá 4 segundos. Então, esse paciente chegou pra gente, veio da triagem, o NILS dela vai dar alto, eu já vou falar para vocês que o NILS dela vai dar 5 aí calculado. Então, a gente tem que acender a nossa cabeça para sepsis, a gente tem que pensar em sepsis, a gente tem que abrir protocolo de sepsis para ela.
Então, eu já vou responder aqui para vocês que eu não botei a tabelinha. Então, qual que é o score da triagem dessa paciente? Vai ser 5. NIL 5, abre alerta, a gente é obrigado a abrir o protocolo. Abrimos o protocolo, qual que é a nossa prioridade nesses 15 minutos? Então, a gente vai fazer o quê? Priorizar a coleta de exames, porque a gente quer entrar na primeira hora com o antibiótico. Por que entrar na primeira hora? Essa paciente, para mim, é sepse provável, sim. Essa paciente, ela é idosa, essa paciente, ela tem comorbidades, essa paciente também fez uso de antibiótico no último mês. Qual que é o foco que eu penso para essa paciente? Como ela já tem um histórico, tudo bem que idoso, ele às vezes não vai fazer febre, ele vai ficar sonolento, enfim. Mas aí me chama uma ideia para mês passado teve uma ITU, eu acendo também para infecção trato urinário de novo, mas eu tenho que abrir meu leque, né? Pensar em pulmão, enfim, pensar em abdômen, tem que fazer exame físico abdominal completo. E chamam lá você e falam assim: olha, doutora, estamos aqui com problema no laboratório, vai demorar 2 horas para liberar o resultado. Para coletar, perdão, esse slide está errado, para vir coletar aqui. Você espera para dar o antibiótico desse paciente? Não, você já faz o antibiótico e paciência e depois a gente vai coletar, tá? Nesse caso, essa paciente recebeu o antibiótico no último mês, eu já escalonaria, tá? E lembrar de fazer a dose cheia, tá? A dose de ataque para essa paciente e depois, nas próximas doses, no próximo dia, a gente vai ajustar conforme a função renal dessa paciente. Então, só para fixação, esse é o nosso último slide da aula. Então, pensar que o NILS aí maior ou igual a 5 tem que ligar nosso alerta sim, a gente vai abrir protocolo. Lembrar que coleta de lactato de culturas antes do antibiótico, mas se a gente tiver qualquer atraso, não tem problema, a gente vai entrar com antibiótico. Esse antibiótico a gente entra na primeira hora para aqueles pacientes chocados e que a sepsia é provável. Em algumas exceções, a gente pode estender para 3 horas. O volume que a gente vai fazer nessa regra também a gente vai individualizar. Preferência de Ringer, mas se a gente não tiver Ringer, não tem problema a gente fazer NaCl. E caso esse paciente não responda, caso esse paciente esteja hipotenso, tempo de enchimento lento, lactato aumentado, eu sou obrigada a entrar com Nora precocemente e não tem problema ser periférico. E depois a gente estabelece um catéter central, tá bom? Pessoal, é isso. Terminar a aula com essa frase, né? Que o cronômetro da sobrevivência começa na triagem, por isso que é muito importante a gente triar muito bem, a gente ter olhos atentos para esses pacientes sépticos, para a gente não perder ninguém, para a gente dar um melhor tratamento e a gente salvar mais vidas. É isso. Se tiver alguma dúvida. Gil, muito obrigada pela aula. Acho que foi ótimo. Acho que você levantou pontos super interessantes, assim, e que a gente precisa estar atualizado, né? Eu remandei o link das confirmação de presença e solicitação de certificado aí no chat, mas a gente está à disposição, a Gil, principalmente, para responder todas as dúvidas de vocês. Se alguém quiser mandar, quiser abrir o microfone e conversar também, estamos aqui mais uns minutinhos para o que vocês quiserem tirar de dúvidas. Por enquanto foi só elogios e palminhas, Gil. Boa noite. Boa noite. Aqui quem está falando é Rafael. Eu entrei no meu login anteriormente, mas aí, como eu estou no trânsito, vou te mandar um feedback. Gostei bastante da aula. Estou no login da Paula. É muito bom. Eu gostei que você reforçou realmente a clínica na sepse. A gente, lá na UPA Bruno Covas, a gente tem uma limitação de exames muito grande. Então, o laboratório, a gaso, são 6 a 8 horas para ficar pronto. Então, se a gente realmente fosse dependente de uma verificação de uma disfunção orgânica por exames ou mesmo de um lactato, a gente teria uma dificuldade muito grande para abrir protocolo. Hoje a gente abre bastante protocolo. No mês de fevereiro abrimos 45 protocolos, estamos trabalhando para melhorar, alinhando com todos os médicos, mas é muito, muito bom a gente trabalhar com pouco, né? A gente trabalhar com a clínica, trabalhar com a antibiótico-terapia básica, tentar fazer muito com pouco. E saber quando transferir esse paciente. Como você falou, o paciente que usou antibiótico recente, lá na unidade a gente só tem Rocefin. Então é um paciente que a gente solicita, às vezes, uma vaga zero, pede uma atenção para a ficha, porque é um paciente que precisa de uma atenção que, às vezes, um hospital maior pode dar.
Mas muito boa aula, parabéns. Gosto muito dessas aulas atualizadas, acho que consegue ajudar todo mundo. Ah, obrigada, legal. A gente sabe que a gente tem limites no SUS, né? E a gente tem que usar os recursos que a gente tem a nosso favor. Eu acho que o problema não é a gente abrir e não ser, eu acho que não abrir o protocolo, né? E tá tudo bem, a gente abre e a gente fecha o protocolo se precisar. O problema é quando a gente não abre, a gente perde isso, perde o timing, perde a transferência, né? Mas é isso, fico feliz que você gostou da aula. Achei ótimo. E é isso, pessoal da UPA. É o que você tem. Você consegue, então faz uma avaliação hemodinâmica, tudo isso certinho, que é o melhor que tem. Acho que é isso, Gil. O pessoal agradeceu. Muito obrigada de novo pela participação. Espero que todos tenham gostado, pessoal, e uma boa noite. Boa noite, então, pessoal. Estou à disposição qualquer coisa, tá bom?